E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma revisão de física. Nesse vídeo aqui vamos revisar da aula 11 à aula 14. Então, solta a vinheta. Então, a aula 11 começa com o tema de primeira lei da termodinâmica. Bom, então a ideia é que para analisar a primeira lei da termodinâmica nós precisamos levar em consideração três grandezas físicas fundamentais. Elas são volume, pressão e temperatura. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, além de grandezas como entropia e entalpia. Relembrando então, a lei zero da termodinâmica, ela recebe esse nome porque ela foi desenvolvida após a segunda lei, porém ela é mais fundamental do que a primeira, então ela recebeu o nome de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é aquela que fala sobre o equilíbrio térmico. Já a primeira lei da termodinâmica é a lei que fala sobre a energia interna de um gás. Então, a variação da energia interna de um gás ela é igual ao calor envolvido no processo menos o trabalho realizado por esse gás. Deem uma olhada aqui na imagem. Imagina que você tem primeiro essa situação 1. Um gás com uma certa energia interna que está sendo aquecido. O fato de você aquecer um gás faz com que o seu volume aumente. Se o seu volume aumenta e empurra a tampa desse reservatório para cima, nós dizemos que o gás realizou trabalho sobre a tampa desse reservatório. Ou seja, uma parte do calor fornecido a esse gás realizou trabalho sobre essa tampa. Então, a variação da energia interna do gás é igual ao calor que foi cedido a ele, menos o trabalho realizado por ele. Nós podemos analisar as três transformações com relação à primeira lei da termodinâmica. Na transformação isobárica, que é aquela transformação onde não há variação na pressão, ocorre apenas a variação do volume e da temperatura. Nesse caso, nós dizemos que se o volume do gás aumentou, o gás realizou trabalho sobre o meio externo. Porém, se o volume do gás diminuiu, nós dizemos que o meio externo realizou trabalho sobre o gás. Então, para a transformação isobárica, variação de volume maior que zero resulta em um trabalho maior que zero. Variação de temperatura maior que zero resulta em uma variação de energia maior que zero. Já quando a variação de volume é menor que zero, indica que o trabalho realizado é menor que zero. Um trabalho realizado sendo menor que zero significa que é o ambiente que está fazendo o trabalho sobre esse gás. Já uma variação de temperatura menor que zero significa uma variação da energia menor que zero. Vamos analisar agora a transformação isovolumétrica. Lembrando que a transformação isovolumétrica é aquela onde não há variação de volume. Se não há variação de volume, não há trabalho sendo realizado pelo gás, porque o trabalho vem justamente da expansão volumétrica desse gás. Então, a minha equação para a primeira lei da termodinâmica depende exclusivamente do calor fornecido ao gás, ou seja, variação da energia interna é igual ao calor fornecido. Então, nesse caso, se há fornecimento de calor, há aumento da energia interna. Se há retirada desse calor, então ocorre uma redução na energia interna. E aqui nós vamos para a aula 12. A aula é iniciada aqui apenas retomando a ideia da primeira lei da termodinâmica, dizendo que a variação de energia interna é igual ao calor fornecido ao gás menos o trabalho realizado por ele. E nessa segunda tela nós temos então a relação do trabalho com as outras grandezas. Se aumenta a pressão, diminui o volume, trabalho menor que zero. Se diminui a pressão, aumenta o volume, trabalho então maior que zero. Relembrando também o que acontece em uma transformação isovolumétrica, onde não há variação de volume, ou seja, não há trabalho sendo realizado por esse gás. Na ausência do trabalho, a minha equação para energia fica apenas variação da energia interna igual ao trabalho envolvido no processo. E o que acontece então quando a transformação é isotérmica? Bom, se o processo ocorre por meio de uma transformação isotérmica, ou seja, não existe variação de temperatura, não existe variação da energia interna. Isso faz com que todo o calor seja transformado diretamente em trabalho.
Nessa tela aqui vem justamente o que eu disse anteriormente, né? Todo o calor fornecido ou retirado do sistema vai resultar diretamente em um trabalho realizado por ele. E aqui nós temos uma terceira transformação, transformação adiabática. Um processo de transformação adiabática é quando não há calor envolvido no sistema. Se não há calor envolvido no sistema, a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado. É importante ressaltarmos aqui a importância desse sinal de menos. Ou seja, um trabalho realizado pelo gás faz com que a sua energia interna diminua. Um trabalho realizado pelo ambiente faz com que a energia interna do gás aumente. Para finalizarmos essa aula, temos aqui então um resumo. Primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho realizado. Transformação isotérmica, não existe variação de energia, então calor igual ao trabalho realizado. Transformação adiabática, não existe calor envolvido no processo, ou seja, trabalho igual a menos a variação da energia interna. Na aula 13, vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Para entendermos a segunda lei da termodinâmica, é necessário nós relembrarmos estudo dos gases, lei zero da termodinâmica e primeira lei da termodinâmica. Tudo isso está sendo explicado nesse vídeo aqui. Relembrando então processos gasosos. Temos aqui um gráfico de pressão por volume, trecho AB uma transformação isotérmica, trecho BC uma transformação isovolumétrica, trecho CD outra transformação isotérmica e trecho DA outra transformação isovolumétrica. A lei zero da termodinâmica é aquela que fala sobre o equilíbrio térmico. O corpo com maior temperatura fornecerá calor ao corpo com menor temperatura a fim de que atinjam a mesma temperatura. E retomando a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre a energia interna de um gás. Energia interna é igual ao calor fornecido ao sistema menos o trabalho realizado por esse gás. Temos aqui então a segunda lei da termodinâmica. No ciclo termodinâmico, o calor não se converte integralmente em trabalho. Transferência espontânea de calor de uma fonte quente para uma fonte fria. Bom, pessoal, eu não uso essa definição para a segunda lei da termodinâmica. Eu gosto de pensar na segunda lei da termodinâmica como uma equação, onde diz que a entropia é maior ou igual a zero. O que isso significa? Significa que os processos termodinâmicos eles são ou reversíveis ou irreversíveis. Se um processo termodinâmico é reversível, significa que a entropia é igual a zero, ou seja, a desordem do sistema se mantém inalterada. Porém, se esse sistema passa por um processo irreversível, significa que a desordem do sistema é maior do que zero. Com isso, eu vou estar sempre aumentando a entropia do sistema. Mas, de todo modo, a segunda lei da termodinâmica ela é o que explica os processos realizados dentro de um motor. Por isso, nós temos aqui dois enunciados. O enunciado de Kelvin Planck. É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Isso é verdade, é impossível que isso aconteça. Não tem como fornecer calor a um sistema termodinâmico e ele converter todo esse calor em trabalho. Isso nunca vai acontecer. Sempre haverão perdas de energias no processo. E o enunciado de Clausius diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Temos aqui então uma representação do que seria uma máquina térmica. Então imagina que você tem uma caldeira que está gerando calor, esse calor esquenta uma quantidade de água, transformando ela em vapor. O vapor gira uma turbina que realiza trabalho, ou seja, calor é transformado em movimento. Esse vapor ele não fica para sempre no sistema. Ele passa para um condensador, onde esse vapor vai se tornar líquido novamente. Uma bomba joga ele de novo para o reservatório e todo o processo se repete. Então, uma máquina térmica funciona basicamente da seguinte maneira. Eu tenho uma fonte quente, eu tenho uma fonte fria. Entre a fonte quente e a fonte fria, eu coloco uma máquina que tem como objetivo gerar trabalho. Com isso, nós podemos tirar o rendimento dessa máquina, ou seja, quanto do calor envolvido no sistema é de fato transformado em trabalho.
Para determinar esse rendimento, basta utilizar essa expressão matemática aqui. Ni, que significa trabalho, é igual a 1 menos fonte fria dividido pela fonte quente. Pode ser calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente ou temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Porém, você precisa sempre usar essas temperaturas em Kelvin. Então você vai ter que transformar antes de usar isso na sua equação. E na aula 14 nós vamos continuar olhando a segunda lei da termodinâmica. A aula é iniciada retomando algumas ideias, lei 0 da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. E aí nós falamos novamente sobre o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é igual a 1 menos fonte fria dividido pela fonte quente, podendo ser utilizado o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, ou a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Se você for optar por essa segunda ideia, você vai ter que transformar a temperatura em Kelvin, nunca em graus Celsius e nunca em grau Fahrenheit. E aqui vem um pouco de contextualização histórica. Por que as máquinas térmicas foram inventadas? Porque a França passava por um período chamado de Revolução Industrial. Nesse período, a mão de obra humana foi substituída por máquinas. Nesse período foram criadas máquinas que realizavam em pequeno tempo o que muitas pessoas levariam para realizar em muito tempo. Aqui nós temos a imagem de algumas máquinas térmicas daquela época. Elas eram muito grandes e muito complexas, ocupavam muitas vezes um galpão inteiro. Nessa época também foram criadas as locomotivas. A evolução de todo esse processo termodinâmico resultou hoje no que nós conhecemos como motores de automóveis, que são muito menores do que as máquinas térmicas daquela época. Porém, como nós vimos anteriormente, é impossível que exista uma máquina térmica que pegue todo o calor fornecido a ela e converta isso em realização de trabalho. Um cientista chamado Carnot, ele propôs uma ideia teórica, que seria a máquina térmica ideal, que funcionaria da seguinte maneira: todo o calor seria transformado em trabalho, não havendo perdas de energia. Porém, isso é apenas um modelo teórico. É impossível chegar nesses resultados no mundo real, porque quando se trabalha com combustão, veja, por exemplo, o motor de um automóvel. Ele produz barulho, ele aquece, ou seja, tudo isso é energia sendo desperdiçada. O ciclo térmico proposto por Carnot, que maximizava o trabalho realizado por um motor a combustão, ele era composto por duas transformações isotérmicas, Lm e On, e duas transformações adiabáticas, Mn, OL. Dessa maneira, seria possível aumentar ao máximo o trabalho realizado por um motor a combustão. A área entre essas quatro curvas resultaria numericamente igual ao trabalho realizado por esse motor. E aqui, para finalizar, eu gostaria de contar apenas uma curiosidade para vocês. As máquinas térmicas foram a única parte da física onde a experiência foi feita antes da teoria, ou seja, primeiro se construiu o motor a combustão para depois se desenvolver a teoria por trás do motor a combustão, podendo dessa maneira maximizar então os seus resultados. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!